A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa nessa manhã, com paz, saúde. Que Deus esteja trazendo livramento de toda cilada do mal e que Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja te revestindo de entendimento, sabedoria e muito amor. Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje nós estamos no nosso 36º dia de propósito de oração e restauração. O tema de hoje é restaurando a direção. Neemias, capítulo 9, verso 19 ao 21, que diz: Tu, ó Deus, não os abandonastes no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não se cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Também lhes concedeu o teu bom e grandioso Espírito para instruí-los. Não retirastes da boca do povo o teu maná, pão, e quando tiveram sede, lhes proveste a boa água. Durante 40 anos os sustentastes no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Veja que, nesse momento, Neemias faz uma oração de gratidão e de reconhecimento pela direção de Deus na sua vida naquele exato momento. Neemias estava traçando um paralelo entre a sua realidade e a realidade de Israel no tempo de Moisés. E é preciso que a gente tenha consciência de quem direciona a nossa vida é Deus. E é exatamente por isso que nós precisamos restaurar a direção em nossa vida. E Deus, Ele não abandonou o seu povo em nenhum momento. Na verdade, é o povo quem abandona a direção de Deus. Decidem agir por sua conta própria e, agindo de forma própria, vai cometendo seus erros. E aí fica suplicando para que Deus venha consertando seus erros. Quando é restaurado a direção na nossa vida, não somos nós quem vamos na frente, mas é Deus quem vai na direção. Por isso que a Bíblia diz aqui, através de Neemias, que naquele tempo a coluna de nuvem, a nuvem do Senhor, a glória do Senhor, ela conduzia o povo durante o dia e durante a noite. Havia no meio do povo o suprimento das necessidades. Não lhes faltava maná, o Senhor lhes provia água, o Senhor lhes provia os calçados, as vestimentas, porque essa infraestrutura básica o Senhor oferece a todos que está na direção dele. E não há nem a necessidade de se preocupar com isso. É isso que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Meu irmão, que nessa manhã Deus esteja derramando sobre ti uma unção de entendimento de que é Deus quem direciona. E se Ele direciona, você não precisa ficar ansioso, porque Ele está te conduzindo para o caminho certo, para o lugar certo, para o lugar perfeito, para o lugar correto. E para restaurar na nossa vida a direção, é preciso, em primeiro lugar, nós entendermos
que temos que encontrar e seguir o caminho. A direção de Deus é restaurada por meio de um caminho. Deus conduziu o povo por um caminho no deserto. Por isso que Jesus é o caminho. Ele se apresenta como o caminho. A Bíblia fala do caminho largo e do caminho estreito. O caminho largo nos conduz à perdição, mas o caminho estreito nos conduz para o propósito de Deus. É o caminho da crucificação, é o caminho onde você tem que negar os prazeres deste mundo. E esse caminho é a direção de Deus para as nossas vidas. Jesus, através da sua palavra, vem como esse caminho, como essa verdade e como essa vida. E só pode ser restaurado a direção de Deus na nossa vida se nós andarmos no caminho da verdade. Quando nós andamos no caminho, o caminho que é Cristo nos protege durante o dia e nos protege durante a noite. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse esconderijo do Altíssimo é o Cristo, é Jesus, é a presença de Deus. E quando nós nos abrigamos nesse caminho, quando nós nos encontramos nesse caminho, nós encontramos o descanso, nós encontramos a paz, nós encontramos o caminho verdadeiro. Não adianta você criar o teu próprio caminho, não adianta você traçar a sua própria rota, porque na verdade só existe um caminho que vai nos conduzir para Deus na plenitude, para que a gente entre na direção de Deus. E segundo, é preciso que a gente tenha um guia. Toda caminhada, toda jornada precisa de um guia, de alguém que é orientador, que é conhecedor do caminho. E o nosso guia é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos guia pelas veredas da justiça, que nos conduz pelo caminho que é a verdade. É o Espírito que nos guia ao Pai. Que nessa manhã o Espírito Santo possa te envolver, que você seja revestido pela direção de Deus, para que você não esteja neste mundo como um errante, como um estrangeiro, como um peregrino distante da sua morada, distante da sua casa paterna. Que Deus esteja restaurando a direção na sua casa. Talvez você assumiu a direção, talvez você deu a direção a outra, talvez você deu a direção à própria riqueza, quando na verdade nós precisamos ser guiados. Não é por vistas, não é por dinheiro, não é pelo próprio interesse. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que a igreja esteja sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, que a sua família, que a sua vida esteja sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, necessário é que nesse tempo de restauração seja restaurada a direção de Deus para a sua vida. E que Jesus seja o teu caminho, que a palavra de Deus seja o indicador deste caminho, a sinalização deste caminho, a orientação desse caminho, porque a palavra nos conduz à verdade. E que o Espírito Santo seja o teu guia. Então, Jesus como caminho, a palavra como a orientação e o Espírito como guia, nós seremos conduzidos para a direção correta. Que nessa manhã o Senhor possa estar direcionando a sua vida e que você passe a andar na vontade direciva de Deus,
e não apenas na vontade permissiva de Deus. Muitas vezes nós assumimos a direção e por nós assumirmos a direção, Deus permite a gente passar por momentos difíceis. Mas quando nós estamos na direção de Deus, nós vamos ter conforto, até porque com a direção de Deus não existe nada difícil, porque nada é impossível para Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, te ilumine e esteja te revestindo de uma unção, de uma graça, de um poder sobrenatural, que a sua vida seja direcionada para o cumprimento do propósito de Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de direção, eu te peço nessa manhã que o Senhor esteja envolvendo os teus filhos, tuas filhas, envolvendo a tua igreja, as famílias, o Brasil. Pai, seja a nossa direção, seja essa nuvem, essa coluna de glória que nos conduz durante o dia e durante a noite. Seja a nossa proteção. Nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Então eu te peço, renove as forças do teu povo, para que sejamos assim restaurados na plenitude do Espírito. Em nome de Jesus, eu declaro uma palavra de restauração completa na vida da tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, acione o sininho para que receba as notificações, dê o seu like, compartilhe nossas mensagens e Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Até amanhã, com a graça de Deus.